Olá, eu sou Ângelo, professor de metodologia, e eu quero conversar com você sobre a estratégia para o conhecimento. Provavelmente você já assistiu à aula anterior, em que eu falei sobre o tema e o problema de pesquisa. Mesmo que você não tenha conseguido desenvolver, não tenha uma ideia sobre o tema e o problema, esse vídeo vai ser útil. Agora, se você já tem, você pode avaliar esse seu tema e verificar se é válido continuar com ele ou mudar de assunto, tá bom? Então, o objetivo de hoje é aprofundar um pouco mais o conhecimento a respeito desses fatores. Para isso, nós vamos desenvolver ou comentar algumas diretrizes que devem ser seguidas. Bom, as diretrizes que você vai seguir começa numa parte que é fundamental, o que pesquisar. Você já deve ter feito essa pergunta para você mesmo, inclusive na aula passada. O que pesquisar? Então, esse o que pesquisar você pode saber ou não nesse exato momento. Mas, mesmo que você já tenha uma noção do que vai fazer, pense bem, né, no para que você vai fazer isso, né? Para que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para encontrar a solução de algum problema, para indicar caminhos novos que são seguidos por você, mas que você não tinha certeza que era o caminho certo, ou seja, você tem um novo método, uma nova técnica, né? E você quer verificar se ela é eficiente ou não, então é para quê, né? Então, para solucionar um problema relacionado à eficiência de um método, de um processo, né? E por que você está fazendo isso, né? Não estou fazendo uma pergunta, é você que vai afirmar, né? Porque eu verifiquei, né? Porque se verificou que uma grande parte dos problemas são ocasionados por esse fator, né? Então, é uma questão de você dizer, né, o que te incomodou, o que te fez pensar nesse assunto, né? Por exemplo, é algo que acontece no meu trabalho. Por exemplo, eu trabalho em uma escola, o rendimento do meu aluno é prejudicado numa determinada faixa de idade, né? E eu quero estabelecer uma relação entre a nutrição desse aluno e o desenvolvimento cognitivo dele. Então, por quê? Eu acho que existe uma relação direta entre certos fatores nutricionais e o desenvolvimento intelectual de uma pessoa naquela faixa de idade. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer através do acompanhamento do aluno em si, da criança, dentro do ambiente escolar, naquele período em que ele está lá, observando o seu desenvolvimento e observando o seu comportamento alimentar dentro da escola. Eu posso também decidir acompanhar o desenvolvimento da alimentação dele fora da escola, mas aí eu conto com a colaboração da família, ou não. Essa parte que envolve alguém que não está próximo de você pode gerar algum problema. Por exemplo, você manda um questionário para aquela família através da criança e a família demora para te devolver a resposta ou não devolve simplesmente. Aí então você tem que contar com uma certa falha no recolhimento daquelas informações. Se você vai observar apenas a criança durante o período em que está na escola, afinal de contas, dentro da escola,
existe um profissional responsável de nutrição, é bem mais prático você fazer essa observação. Então, essa que é a rotina, as diretrizes que você vai seguir, né? O que você vai pesquisar, né? Para que você vai precisar, né? Para desenvolver uma nova técnica, para revelar uma situação que eu questionava, né? Para orientar melhor o trabalho dentro da escola nutricional, para estabelecer parâmetro, né? Etc. Por quê? Porque eu sinto a necessidade de se fazer isso, porque eu percebo que existe uma deficiência no rendimento daquele aluno, né? E existe, no meu ponto de vista, uma relação entre a nutrição inadequada e o desenvolvimento cognitivo. Como é o que eu vou observar? Vou fazer um cruzamento de informações nutricionais pela minha observação e vou fazer o acompanhamento do desenvolvimento cognitivo através das atividades dentro da sala de aula. Ok? Então, são exemplos que eu estou dando de diretrizes a serem seguidas. Bom, agora vamos às etapas do projeto, né? Que etapas eu posso desenvolver nisso? Então, eu estou falando, eu dei um exemplo de ambiente escolar na área de educação, mas pode ser qualquer situação, de qualquer empresa, de qualquer lugar, enfim, de qualquer setor da sociedade. Mas então, o que a gente faz? Primeiro, nós escolhemos um assunto. Então, eu estou pensando num assunto na qual você está inserido, faz parte do seu dia a dia, tá? Ou não, mas aí a gente vai ver daqui a pouco. Mas suponhamos que você quer fazer um projeto de pesquisa, né? E esse projeto de pesquisa envolve um problema que você observa dentro da sua área, tá? Então é o assunto. Qual é o assunto, né? Eu dei o exemplo anteriormente do desenvolvimento cognitivo, tá? E da nutrição. Então, o assunto é o aprendizado, né? Então, isso aí é um assunto que você está querendo desenvolver. Aí, você pega esse assunto e você explica esse assunto, né? A explicação do assunto, né, é o tema, ou seja, o que você vai falar sobre esse assunto, né? Nutrição e desenvolvimento cognitivo. O que exatamente? Tenta traçar um objeto real, uma coisa, um caminho, né? Tenta fazer uma pergunta a respeito desse assunto, uma pergunta que você quer responder, tá? Então, quando você explica o assunto, você está falando do seu tema de pesquisa. Outra situação. Não basta você falar de uma coisa amplamente ou vagamente. Não. Você tem que delimitar. Como é que se delimita? Fazendo a pergunta, né? Qual é a relação entre o desenvolvimento cognitivo, né, na alfabetização e a nutrição, né, dentro da escola? Olha só que interessante, você pode desenvolver uma pesquisa que venha a contribuir para a adaptação, né, da nutrição escolar, através dos profissionais da área de nutrição. Então, a sua delimitação é a questão problema, a questão que você vai passar a pesquisa inteira procurando uma resposta. Bom, aí, se eu levar em conta a escolha do assunto, a sua explicação, que é o tema, e a sua delimitação, que é a pergunta que você faz para esse tema, eu passei por um processo de afunilamento. Esse afunilamento
é necessário para isso. Mas se você entendeu, então você vai fechando o assunto e você vai direto a um ponto daquele assunto geral. Aí você consegue desenvolver uma pesquisa mais objetiva. Não se esqueça da seguinte situação. Leve em conta, né, a sua necessidade, a necessidade do pesquisador. Voltando ao exemplo da nutrição. Se o educador está com a necessidade de entender a relação entre nutrição e desenvolvimento cognitivo, então é uma necessidade dele que ele viu porque ele está tendo alguma dificuldade na aprendizagem dentro da escola. Então, é a necessidade dele, porque ele desconfia que tem a ver com o que a criança come. Por quê? Porque um belo dia ele percebeu que aquela criança que dá problemas na hora de entender o que está sendo ensinado é a mesma que na hora de comer é muito seletiva com o alimento. Não gosta de uma coisa, não gosta de outra e assim por diante, né? Então, isso, a necessidade do pesquisador, ele está envolvido naquilo, ele quer resolver aquele problema, tá? Agora, o controle da quantidade de informações que você vai conseguir coletar, tá? Você tem que filtrar essas informações, tá? Porque senão vai vir uma avalanche de informações e você vai ter dificuldade em organizar isso. Você tem que fazer um encadeamento lógico das informações, buscando claramente responder àquela pergunta usando os argumentos da sua pesquisa, tá? Então, o controle da quantidade das informações que você coleta, né, viabiliza a verificação até de sua autenticidade. Quanto menos informação, mais fácil verificar se ela é autêntica, né? E se ela é representativa. A representatividade da informação quer dizer o quanto ela é importante para aquilo que você quer, né? Ela pode não ser tão importante para aquilo que você quer. Ela pareceu algo formidável no começo, mas quando você leu, você viu que não era, realmente não interfere muito naquilo que eu preciso. Então você tem que ter esse cuidado na escolha, na triagem das coisas que você vai ter como informação. Bom, outra coisa importantíssima é o limite aceitável de abrangência da questão a ser investigada, tá? Em uma pesquisa deve ser proporcional ao seu tempo, à sua capacidade de coletar essas informações, né? Tem que ser informação fiel e objetiva, tá? Não vai acumulando coisas que depois você fica com aquele monte de papel, um monte de link, um monte de livro e você mal consegue selecionar aquilo que realmente vai te interessar, né? Então é preciso ter um limite, aí é que eu chamo a atenção para uma situação importante, ó, limite aceitável de abrangência da questão a ser investigada, tá? Tem um limite, você não pode deixar uma questão muito aberta. Se você deixar uma questão muito aberta, você vai demorar muito para resolver. Então você tem que ser uma questão simples e direta, porque assim você consegue fazer melhor. Então vai passar da seguinte situação. Você tem um assunto, né? Esse assunto, ele vai passar por um afunilamento. Então você vai fazer uma triagem, você vai cortar a gordura daquele assunto através da questão problema, né? Então você vai chegar a uma pergunta sobre aquele assunto. Quando você faz uma única pergunta, pode ser até mais de uma, tá? Mas que seja objetiva sobre aquele assunto, você fez um afunilamento, tá? Então, para obter respostas claras e objetivas, é necessário também formular questões claras e objetivas, tá? Então aí você vai passar
nessa situação aqui, ó, né? O campo vasto de conhecimento, né? Então você está, é um campo muito vasto de conhecimento. Por exemplo, educação é um campo muito vasto de conhecimento, tá? Aprendizagem é um assunto, né? Dentro do conhecimento. Dentro da educação você tem um assunto aprendizagem. Mas o que você quer saber sobre aprendizagem? Aí passa por um funil. Então tem um afunilamento, uma transformação, né? Você vai chegar a que ponto específico? Olha lá embaixo do funil. Você pega o assunto, joga no funil, faz uma síntese, um afunilamento, até chegar a um ponto específico do conhecimento. A questão, a pergunta. Qual é a pergunta? Vamos dar aquele exemplo, tá? A relação da nutrição, né, com a aprendizagem na educação infantil, né? Ou no período, tá? Você pode pôr a faixa etária, tá? Então você vai fechando a questão. Aí quando você tiver essa pergunta, aí parte para a investigação. Agora é pesquisa em si. Você pesquisou, né? Aí você esse resultado dessa pesquisa, ela se encaixa no assunto. Então aí você fechou o ciclo. Você contribuiu para o assunto aprendizagem, né? Através da sua pesquisa. Olha, gente, quando isso chegar a acontecer, você pode se dizer um pesquisador, você pode se considerar um pesquisador e que você contribuiu para o conhecimento de aprendizagem na educação infantil. Ou em outras coisas, eu estou dando apenas um exemplo, não vamos esquecer disso. Ok? Vamos lá. Bom, vamos fazer uma espécie de filtro, né? Então, por exemplo, a verificação da natureza do problema. Natureza do problema. Tá, de onde apareceu esse problema? Então, voltando ao velho assunto, ao velho exemplo, né? Dificuldade de aprendizagem. Tá, porque a educadora resolveu fazer essa pesquisa, a educadora ou o educador. Primeiro, dificuldades práticas da vida profissional, tá? Então, um professor, de tanto bater na mesma tecla, ele percebeu que ali tem algum problema, então ele precisa se aprofundar naquele assunto, tá? Outra coisa, desconhecimentos de conceitos que embasam práticas, técnicas, processos ou explicações, ou seja, a natureza do problema. O problema vai resolver uma dificuldade prática, a resposta ao problema vai tornar a atividade prática daquele profissional melhor? É o primeiro item. Outro item, a resposta àquela pergunta, àquele problema, né, vai cobrir uma lacuna, vai fechar, vai preencher uma lacuna, né, de conhecimento, de conceitos que embasam as práticas, as técnicas, os processos ou explicações, né? A resposta àquele problema, tá? Visa ou tem um interesse em prevenir a ocorrência de certos eventos, ou seja, eu investiguei aquilo, a minha hipótese foi certa e graças à minha pesquisa, outros erros não acontecerão. É isso, tá bom? Então, o último item que eu coloquei em destaque, o sucesso da pesquisa aumenta à medida que ela é entendida como um processo e não apenas como uma coleta de dados. Então, a coleta de dados é apenas uma etapa da pesquisa. Você tem que responder a sua pergunta, ao seu problema, para você fechar a sua pesquisa. E isso é absolutamente gratificante quando acontece. Bom, aqui eu coloquei um quadro sobre a delimitação do assunto em tema, tá? Então, o que é o assunto? O assunto é a área geral de interesse, é muito abrangente, né? Saúde, educação, segurança, transporte, enfim, é uma situação bastante ampla, né? Abrangente o assunto.
Sobre esses assuntos, você trabalha numa determinada área, e essa área é abrangente. Você tem um tema, ou seja, uma pergunta que você faz, uma questão, problema sobre aquele assunto. Então, olha aí dentro do triângulo, por exemplo, o assunto é amplo. O tema está dentro do assunto. E o tema, como é que você mostra qual é o seu tema? Né? Transforma o tema em problema. Transforma ele em uma pergunta, ok? Então você vai perseguir o tema. Qual é o tema da minha pesquisa? O tema ele tem que revelar um problema a ser resolvido. Esta é a questão, tá? Agora, quanto a um outro fator, aqui, a escolha do tema. O tema deve ser interessante, relevante, né? Exequível, não pode ser algo que você não vai conseguir executar, tá? E geralmente ele é relacionado à atividade profissional, tá? Então o tema ele revela ideias sobre como inovar, mudar, implementar, né? Solucionar e discutir processos, né? Para a produção de bens, de serviços, tá? A pesquisa, né? O tema ele é o carro-chefe e depois que ele está resolvido, você vai buscar a solução daquilo. Então você vai inovar, mudar, implementar, solucionar, descobrir, né? Descobrir tudo isso, processos, né? Modos de se fazer, né? Então, isso tudo é o objetivo geral de uma pesquisa. E na escolha do tema, leve em conta esses fatores, tá bom? Mas existem pessoas, por exemplo, que não têm um problema legal, né, para desenvolver uma pesquisa, porque às vezes ele trabalha numa coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele gosta. Então, tem muita gente que faz faculdade na área de educação, na área de saúde, na área do direito, né? E no dia a dia trabalha em outra coisa que não tem nada a ver, trabalha apenas para custear o seu curso, né? Mas você quer entrar no curso de vez, você quer fazer parte daquele universo, então você pode escolher um tema de pesquisa através do seu curso, né? Esquece o seu trabalho, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Porque o trabalho geralmente ele envolve a maior parte do nosso dia, mas enfim, tem uma outra situação. Vamos ver lá. Olha aí. O que eu quero dizer com programas das disciplinas? Bom, olha, você pode pensar assim: eu quero pesquisar, eu preciso fazer uma pesquisa, mas não tem nada no meu trabalho que me motive a fazer a pesquisa. Bom, então deve ter alguma coisa interessante no programa das disciplinas que você estuda. Então pode ser um trabalho teórico nesse ponto. Se você não tiver tempo, por exemplo, de fazer uma pesquisa de campo, de fazer um estágio, etc. e tal. Então, os pontos abordados que não ficaram muito claros ou que não foram satisfatoriamente tratados em seu ponto de vista. Então, por exemplo, aquela matéria te encantou, você ficou muito envolvido com aquela matéria que aquele professor desenvolveu. Só que acabou o módulo ou acabou o semestre, não tem mais aquela matéria, mas você, poxa, aquilo te deixou com motivação. Vou fazer uma pesquisa sobre aquele assunto, né? E que influenciaram, né? Algum ponto legal daquela matéria que o professor muitas vezes não tem tempo de desenvolver em sala de aula. E até mesmo conversando com o professor pode falar para você que aquele ponto não ficou muito claro, não só na aula, mas não está claro na própria área de conhecimento. Então aquilo é um desafio a ser resolvido, tá? Ou mesmo o professor desenvolveu até o ponto em que há o conhecimento. E aí falta desenvolver mais um pouco. Então você tem um campo aí para desenvolver uma pesquisa, né?
ainda é um ponto importante, ainda tem a curiosidade, né? Então, ainda exigendo curiosidade e interesse para aprofundá-los, né? Então, isso é uma coisa que cada um tem algum assunto que gosta bastante. Então, você pode se envolver com esse assunto e desenvolver a sua pesquisa. Não há a obrigatoriedade de se desenvolver pesquisa só com aquilo que você faz no dia a dia. Ao contrário, a pesquisa pode ser a porta de entrada para você mudar o que você faz no seu dia a dia. Bom, a validação do tema para pesquisa. Por exemplo, eu quero saber, eu já tenho um tema, tá legal, eu tenho aqui o que eu posso fazer, eu acho esse tema bacana, ok. Agora vamos ver se ele vale, isso que eu proponho aqui nesse sentido, a validação do tema para pesquisa. Porque nem tudo que é interessante é importante, tá? É a relevância do tema. Por exemplo, um orientador pode não ver relevância nesse tema, não querer te orientar. Bom, nem tudo que é importante é exequível. Então, olha, você escolheu um assunto, um tema super importante, mas você não vai ter condições de executar essa pesquisa. Você não vai ter condições de averiguar essa hipótese. Então, não adianta também, né? Nem tudo que é exequível é interessante. O ideal seria ser exequível e interessante, tá? Mas infelizmente não é assim. Então a gente vai passar pela seguinte situação, olha só. Método para definir a validade de um tema. Então aqui você tem um quadro que é o seguinte, MMI, mais ou menos importante, MME, mais ou menos exequível, MMO, mais ou menos original, tá? Então, é isso que a gente tenta observar quando vai pegar um trabalho de um aluno e verificar se dá para fazer uma pesquisa com aquele tipo de tema. Bom, uma coisa que você pode fazer é uma lista de temas e analisar esses 3 temas de acordo com aquilo que eu mostrei na tela anterior, tá? Então, você pega e verifica se o seu tema é exequível, tá? Se é importante e tudo mais. Então, aí você vai ter uma noção se dá para continuar com aquilo ou se é melhor mudar. O resultado dessa análise desses três itens, né? Você faz uma lista, você pode listar quantos você quiser, mas você usa aqueles 3 critérios e julga eles, analisa, né? O resultado é uma situação de pesquisa em que se trabalha ao mesmo tempo um tema que seja importante, original e plenamente exequível. Gente, é isso que vocês têm que procurar na hora de fazer um trabalho. O tema do seu trabalho deve ser importante, original e plenamente exequível. Verificar se o tema escolhido, olha algumas perguntas que você faz para o seu tema. Pois bem, escolhi um tema. Tá, primeira pergunta. Representa uma inovação na área? Sim ou não? É importante nesse momento para essa área? Ou seja, a relação custo-benefício. Tá? É que muitas pesquisas, inclusive, elas são elencadas. Por exemplo, uma instituição de pesquisa, uma universidade e tal, pode escolher temas para seus orientadores. O próprio orientador, ele pode ver se aquilo vale a pena ele orientar aquela pesquisa, tá? Pode ser que a instituição naquele momento tenha outros objetivos, tá?
Isso é mais para quem faz pesquisa nessa área, né, de universidade pública, etc. e tal. A relação custo-benefício, muitas vezes, como acontece em outros lugares do mundo, as pesquisas na universidade são custeadas pelas empresas, né? Não é o caso das universidades, a maioria aqui do Brasil, a maioria dos cursos não usa isso, mas seria até ideal que usasse. Outro item que eu acho que é uma questão importante, é possível explicá-lo, é possível comunicá-lo, né, claramente para os outros? Você consegue explicar isso aí, esse tema? Isso aí é uma coisa válida para você perguntar. Outra pergunta, há limitações para ser desenvolvido e pesquisado? Ou seja, olha, eu vou entrar nessa pesquisa, mas tem umas partes aqui que eu não vou conseguir fazer. Então precisa ver se vale a pena começar, né? Quais são essas limitações? Você sabe que tem gente que quer fazer uma pesquisa, voltando àquele assunto, aquele exemplo da aprendizagem e nutrição. Suponhamos que é um educador, ele trabalha numa instituição, ele quer fazer essa pesquisa naquela instituição. Só que ele fica com receio, né? Por quê? Primeiro, se é uma instituição particular, ele tem medo de revelar uma falha, né, e ser mal entendida. Ao invés de contribuir para a melhoria da instituição, a instituição pode não gostar. Então, não gostar daquela intromissão, né? Aquela intromissão do educador se metendo, desculpe o termo, em áreas que não são do interesse dele. Então, isso tem que ser muito explicado, tem limitações disso aí, tá? Ok? Então, isso é uma limitação. Então, tem gente que precisa, por exemplo, a direção da escola cisma de pedir ou comentar com um supervisor de ensino. Aí já envolve uma autorização da supervisão de ensino, por exemplo, no caso de uma escola pública. Pronto, isso já limita, né? O educador se sente um pouco acanhado, né? Eu posso achar na pesquisa coisas que não só eu não vou gostar, mas eles não vão gostar que eu revele. Então, cria uma certa censura na pesquisa e inibe muitos pesquisadores, porque eles precisam de autorizações de seus superiores, tá? Outra coisa, qual é a aplicabilidade ou necessidade disso? Se for fácil de aplicar, caso eu conclua a minha pesquisa, ótimo, você está contribuindo para o desenvolvimento social e científico, né? Ou a necessidade, né? É muito importante, nós precisamos disso, precisamos desse conhecimento, é fundamental para a gente continuar, né? Preenche lacunas no conhecimento disponível, ou seja, é coisa que vai ser o elo perdido daquele conhecimento, ou vai ser só uma repassagem sobre o conhecimento que já existe? Então isso é uma coisa que até o orientador pode julgar e descartar a sua pesquisa por causa disso. É como se diz, chover no molhado, né? Então aí não vai valer. Bom, se obtido, permitirá alterar algum processo, diminuir o seu custo, aumentar sua eficiência, solucionar um problema existente, enriquecer uma área de conhecimento? Isso também é uma coisa que você faz uma pergunta ou várias perguntas ao seu tema, para você tentar ver se vale a pena continuar. Até porque tem outra coisa. O prazo disponível para a pesquisa é suficiente para coletar todas as informações necessárias e desenvolver um trabalho de forma adequada? Quanto tempo você vai ter para terminar um trabalho, né? Então, quando tem que começar a fazer um trabalho de conclusão de curso, quanto prazo, quanto tempo eu tenho para fazer isso? Um ano? Um semestre? Quanto tempo? Isso é importante, tá? Os recursos disponíveis são suficientes? Ao mencionar recursos, também deve-se ter em mente os materiais, os recursos humanos, né? Isso aí também para pesquisas que envolvem
um aparato mais abrangente, né? Pessoas, equipamentos. Lembre-se, eu estou falando aqui de pesquisa de um modo geral, então alguns não vão nem precisar dessa preocupação. Mas alguns orientadores de algumas faculdades, eles avaliam até isso na hora de aceitar uma pesquisa. Bom, eu espero ter sido objetivo, claro, nos meus exemplos e tudo mais, né? E eu quero deixar aqui a bibliografia, né, da Ofélia Maria. A Ofélia Maria é um livro metodologia, que eu acho muito interessante, muito bacana, um livro didático, é um livro muito bom de se ler, é mais do que um roteiro, um guia, é um trabalho muito interessante, muito importante, fácil, que você deve procurar, que você vai conseguir fazer muitos trabalhos bem feitos com essa bibliografia. Por enquanto é só, eu volto numa outra ocasião. Obrigado, tchau.